Galera, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso. Tem uma galerinha nova chegando aí que faz 5 meses que não aparece. Vocês já viram aí agora na resenha aqui que aconteceu nos bastidores. E o nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês um pouco sobre essa mudança, né, que vai acontecer no varejo em si, né, que vai impactar muitos empresários, não só do varejo, que é a reforma tributária, né? E a reforma tributária. Eu trago para vocês que é um ponto que a gente tem que se organizar, tem que se atentar, né, para o que pode acontecer, principalmente a galera que está no Simples Nacional, que vai mudar muito e para pior para a galera que está no Simples, né? Então, antes de eu trazer para vocês ali o que vai acontecer, eu não sou nenhum especialista tributário, né? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês de fato é conhecimento aí que a gente vem trazendo, vem pesquisando, vem estudando. Então, tudo que eu trago para vocês aqui é algo validado, é algo que já foi pesquisado com profundidade, para que a gente não traga nada que fuja da realidade ou que seja especulação. Dentro da mentoria, a gente não trabalha com especulação, a gente traz realmente dados ali para vocês se programarem como empresários. E o porquê dessa reforma tributária? Por que que isso está acontecendo? Um único objetivo: aumentar a arrecadação de impostos. Ponto. A reforma, todo momento que tem uma reforma tributária, não é para simplificar, não é para melhorar, é para arrecadar mais dinheiro. Essa é a verdade. E quando a gente fala de arrecadação, hoje, dentro do regime simples nacional, tem muita forma, existe muitas formas ali da gente dar um jeitinho, né, de conseguir aumentar a nossa lucratividade. Então, pô, compro mercadoria com parcial com nota, outra sem, compro mercadoria sem nota, vendo parcialmente com nota ou vendo sem nota, ou seja, são formas, né, que o empresário vê para driblar toda essa questão dos impostos para melhorar o caixa da empresa, a lucratividade, porque senão também às vezes não se mantém. Então, essa é a realidade do simples. Por isso que muitos ficam na questão do simples, né? Quando a gente vai para um regime tributário ali de questão de lucro presumido, lucro real, é mais afunilado. Você tem que exigir uma contabilidade um pouco mais robusta, uma análise mais aprofundada. Aí fica meio bloqueado em questão de você dar algumas manipulações de dados, né? Você não consegue fazer isso, contabilmente falando. Então, por quê? Porque ele é um regime mais difícil de ser driblado, digamos assim, para a Receita. Já no Simples já tem essa flexibilidade. E então a reforma, ela está sendo hoje, tá? A mais técnica do mundo. Não existe um país que tem uma reforma, uma proposta igual essa que está sendo implementada no Brasil. Eu vou trazer para vocês, nós estamos na fase um, são 3 fases, eu vou explicar exatamente para vocês. E a minha missão com vocês aqui é trazer esse negócio que é mais complexo de forma tangível para que vocês possam entender na prática o que muda para dentro do negócio de vocês, né? Então esse é o meu desafio aqui que eu tenho hoje com vocês. Vou deixar ali no final para a gente fazer algumas perguntas e respostas, tá? Para vocês esclarecerem as dúvidas de vocês. Então, o que que eu trago para vocês? À medida do que eu for falando, vai anotando, né? Vai anotando as perguntas de vocês para que a gente possa responder no final, tá bom? E aí no final a gente abre ali para eu compartilhar com vocês a resposta, beleza? Bora lá então. Galera, vamos lá. Essa nova lei da reforma tributária, que foi uma fase de análise em 2025, né? Foi uma fase de preparação e que se começa a colocar em prática agora em 2026, tá? O que que muda no varejo em 2026? 2026 não será um ano que empresários têm que focar em comprar mais, é um ano de comprar certo. Então você vai ver que agora em 2026 em diante, onde a gente começa a ter gradativamente o aumento da tributação, você. Empresários que não têm uma gestão de compras, empresários que não têm o domínio do estoque, vão sofrer a partir dessa reforma tributária. É onde a gente sai do amadorismo e a gente precisa de fato se tornar empresário dono de loja. Porque muitos empresários hoje levam no amadorismo,
não querem entender, até, poxa, eu tenho uma contabilidade, eu delego para minha contabilidade e eles que resolvam. Ok, você não quer se aprofundar naquilo, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para saber se às vezes a contabilidade está fazendo algo certo para dentro do seu negócio. Estive aí com alguns empresários, Fabiano também, que a contabilidade chegou a ferrar uma empresa de pagar mais de R$ 200 mil de mercadoria, ó, R$ 200 mil, mais de 200 mil de prejuízo. Eu tô jogando baixo aqui, mais de 200 mil de prejuízo só por uma decisão que a contabilidade tomou de forma errada, ou deixou de avisar, deixou de informar. Isso gerou mais de 200 mil de prejuízo no caixa de uma empresa, né? Então, assim, se eu não estou atento, eu fico muito refém do outro. E o que eu quero, e eu sempre defendo para vocês, é que vocês não fiquem refém, que vocês dominem de fato o negócio de vocês. Por isso se chama maestria do varejo, para que vocês possam ser maestro da empresa de vocês, regente do próprio negócio de vocês. E o que que é essa reforma tributária? Hoje, nós temos muitos impostos diferentes. Ah, é ICMS diferente para um estado que para outro. Quando eu compro, eu pago ICMS diferente. Depois eu tenho que aplicar isso no custo e vira uma bagunça inteira, né? É uma complicação enorme, o imposto embutido no preço, né? Então, às vezes, alguns fornecedores alegam isso, mas é o mínimo por causa do imposto, diferença de alíquota, não sei o quê, para poder embutir isso no preço. A alíquota média atual, né? Então, o que eu estou trazendo, óbvio que cada segmento tem sua particularidade, mas o que eu falo aqui, por geral, nós estamos falando de uma alíquota média de 20 a 26%, tá, dos impostos que existe hoje, de 20 a 26%. A partir de 2026, tudo vira dois impostos. A gente tem o CBS, que é o imposto federal, e o IBS, que é o imposto estadual e municipal. Cara, acabou aquele negócio de eu ter o ICM para quem é do sul, o ICM para quem é do norte, o ICM para quem é de Minas. Aquele negócio acaba agora, sabe? Agora vira dois impostos, federal e estadual. Ponto. E aí a gente tem a combinação desses dois impostos que vira o IVA, que é a junção dos dois, né? Então, se eu quero falar do CBS e do IBS, eu falo IVA, né? Para vocês começarem a familiarizar com esse nome. E a alíquota média entre eles vai passar de 26% a 28%, ou seja, a gente está falando de um aumento de 3 a 8 pontos percentuais nos impostos a partir do momento que tiver todos eles validados. Então, quando o governo ele defende, mas não muda nada, a gente só está juntando os impostos, cara, não, lá na última linha, sabe, abaixo ali da camada de veracidade, tem um aumento de imposto, sim, embutido em cima disso daí. Então, no final, vai aumentar sim a tributação. E se você não tiver o controle, que a gente vai falar agora, desse compras, não tiver estratégia, isso vai ser consumido do seu lucro. Então, aquilo que já sobrava, às vezes poucos para um, muito para outro, mas de qualquer jeito, a gente está falando aí de uma redução na lucratividade se a gente não conseguir utilizar a estratégia correta, tá? E aí, se a gente fazer uma linha do tempo, né, do que das fases dessa jornada que nós temos, de 24 a 25 foi a aprovação e a regulamentação. Então, foi a fase ali que eles estavam gerando os testes, de fato, ali, né, de como que eles fariam isso. Agora, em 26, é o ano teste. Então, entra no ano teste o CBS e o IBS com as alíquotas simbólicas, tá? Então ela vai começar o CBS com 0,9% e o IBS de 0,1%. Isso vai aumentando, tá? Gradativamente ele vai aumentando. Então começa essas alíquotas simbólicas que são compensadas, né, com PIS, COFINS, ou seja, ela não vai aumentar a carga, mas ela serve para testar o novo sistema que eles estão implementando. Então, Fábio, eu vou pagar ali alguma diferença? Sim, ela vai ter essa diferença que eles vão cobrar, né? Que vai estar embutido, mas isso daí eles vão compensar no PIS/COFINS aí de vocês. Mas isso daí é teste, é o ano teste que a gente vai ter agora a partir de 2026. E aí eu vou te mostrar o que que muda, tá? O que que muda. Na fase 3 a gente tem a fase de 2027 e 32. Aí é a fase de transição. Então, tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS, eles vão sendo reduzidos gradualmente ao longo desse período. E aí o CBS e o IBS vão subindo gradativamente até chegar na alíquota cheia, que é essa que eu apresentei para vocês ali atrás. 2033 em diante, acabou o modelo antigo. Tudo vira CBS, IBS e UIS. O que é o IS? Né? Então a gente tem o IVA mais IS. IS
são produtos o imposto sobre produtos que são prejudiciais à saúde. Cigarro, bebidas alcoólicas, tudo isso, além do IVA, vai ter o IS que vai ser consumido ali para eles também, tá? Ó, meu vinho aí aumentando mais ainda o preço. Já chimarrão não tem problema, né? Chimarrão serve, vai embora, não tem. É isso aí. E aí, essa é a linha do tempo, tá, galera? Como que fica o antes e depois? Então, eu vou trazer exemplos aqui sempre para vocês, para clarear a mente de vocês. Antes, vamos pensar que eu tenho um produto que custa R$ 30, a indústria vende por 50, aí eu tenho R$ 20 de imposto embutido nele. Eu pago R$ 50. Eu paguei imposto? Paguei, tá embutido ali. Eu não tô vendo, tá mascarado, tô vendo, tô pagando. Mas não tem crédito nenhum por isso. Eu paguei o imposto. Esse imposto é da indústria. Quando você compra da indústria, você paga o imposto e é o imposto deles. Você pagou isso daí. Depois do novo modelo, o produto custa 30, o imposto destacado é R$ 20, aparece na negociação, o imposto já vem destacado para vocês e o total é 50. Você vai pagar a mesma coisa, mas você vai saber exatamente o quanto de tributação você está pagando em cima daquela mercadoria, entendeu? Agora, esse imposto que antes você pagou, ele vai virar um crédito financeiro para vocês. Essa é a grande sacada que a gente tem agora. A galera do lucro real, lucro presumido, alguns já estão familiarizados com isso. Outros estão nesse regime, mas nem têm noção, porque a contabilidade às vezes nem deu essa visão para eles. Eu conversei hoje com um empresário, fatura R$ 8 milhões, e ele falou para mim, Fábio, eu tô no presumido, mas não tenho noção, não sabia que dava para me creditar. Olha que loucura, cara. Como assim? Isso já acontece para quem é do lucro presumido e do lucro real, mas ele não tinha essa coerência. Então, o que que acontece agora? Eu consigo me creditar do que eu compro de mercadoria, beleza? Isso chama crédito financeiro. Mas ele só vai descongelar, só vai estar disponível para vocês quando vocês venderem a mercadoria que vocês compraram. Então, se eu comprei R$ 1 milhão e eu gerei, por exemplo, R$ 100 mil de crédito ou R$ 80 mil de crédito financeiro, eu só vou resgatar esses 80 mil quando eu terminar de vender minha mercadoria. Se eu vendo ela parcialmente, fracionada, eu vou receber fracionado também. Mas esse crédito vai voltando para o caixa de vocês, tá? Aí, ó, o exemplo real de como que fica aqui, ó. Compra de R$ 50 mil. Antes eu compro 50 mil, pago 12 mil de imposto, não tenho crédito nenhum, meu estoque fica parado e aí eu tenho meu capital imobilizado. Esse é o cenário até agora. Depois de 2026, eu compro 50 mil, imposto destacado, vira crédito esse imposto e o crédito só libera quando você vende essa mercadoria. E qual que é o impacto total desse crédito dentro da sua loja? Se você não gira a mercadoria, ele fica preso. Exemplo, você comprou lá os 50 mil, gerou 12 mil de crédito. Se o estoque girar em 6 meses, você vai liberar os 12 mil dentro de 6 meses. E aí qual é a consequência? Eu vou ter meu caixa que vai ficar lento, porque eu paguei o imposto na entrada, eu pago o imposto na saída. Essa agora está sendo a diferença. O IVA, eu pago o IVA lá na saída, quando eu vendo a mercadoria. E aí, se eu não tenho crédito, o que que acontece se eu não tenho crédito? Eu estou pagando um imposto a mais. Porque eu paguei o imposto na entrada. Ah, todo mundo paga. Todo mundo paga hoje o imposto na entrada. E aí agora eu vou começar a pagar o imposto do IVA na saída também. E aí, se eu não tenho a declaração, se eu não tenho crédito sobre aquilo que eu comprei, eu não consigo fazer como se fosse uma anulação. Então eu começo a pagar mais impostos. E aí o seu caixa fica devagar, sua reposição fica mais difícil, porque você acaba travando o seu fluxo de caixa e o seu capital fica congelado no estoque, né? Esse é um cenário. Então, vender sem nota, galera, acaba aqui. Sem nota, sem liberação de crédito. Crédito preso, caixa travado, estoque fiscal não bate, vai acender direto lá na receita. Então, olha só comigo, a galera. Fábio, eu sou do Simples Nacional. Aonde que não muda isso na minha vida? Não muda nada se você comprar tudo sem nota e vender tudo sem nota. Se você comprar sem nota e vender parcialmente com nota, vai acender o alerta lá, automático. Automático. A Receita vai ver que você está saindo com mercadoria, está declarando imposto, e aí ele olha e fala assim, ué, mas ele está pagando o IVA na saída. E cadê o imposto de entrada? Porque você comprou tudo sem nota. E aí acende um alerta fiscal automático. Fábio, eu comprei tudo com nota e vendi parcialmente com nota. Vai acender o alerta, porque ele vai ver que você entrou com muita mercadoria
e você está declarando muito menos daquilo que você entrou. Tá vendo como começa a apertar o circo para o empresário? Ele começa a ser obrigado a declarar todas as emissões. É isso que eles querem, apertar esse circo, tá? Então a galera que vende aí, compra sem nota, vai começar a anular. Por quê? Pensa aqui comigo. Hoje você tem a indústria que você compra parcialmente, não tem? Tem indústria. Você compra um pouco com nota, outros vende sem nota para você. Não acontece isso? Só que, imagina a galera que a indústria, ela para ela fazer isso com você, alguém faz isso com ela nos insumos. Vende também produtos sem nota, senão ela não ia conseguir fazer isso para você. Só que agora, quando eu, Fábio, sou a indústria, eu estou pagando imposto na minha entrada do insumo. Eu estou pagando imposto no insumo. E aí, o que que eu quero fazer agora? Eu quero arrecadar esse crédito. Eu quero arrecadar. Pô, imagina, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, 3 milhões. Eu quero arrecadar isso de volta para o meu caixa. E aí, o que que eu vou fazer? Para eu arrecadar, como que vai acontecer? Eu preciso comprovar que eu estou vendendo essa mercadoria. Então, automaticamente, eles vão parar de vender sem nota, porque eles querem se creditar do que eles pagaram de tributação, assim como vocês. Então, força a indústria a começar a parar de vender mercadorias sem nota para vocês. E aí, automaticamente, força o varejo a parar de vender sem nota, porque o varejo também quer se creditar do imposto que ele pagou na entrada. Então, isso vira uma amarração que o governo está fazendo justamente para que todos vocês possam fazer essas declarações, tá? E aí, como que fica o estoque antigo, tá? Como que ele fica? Exemplo, você tem 200 mil de estoque antigo. Antigo que eu falo é 2026 para trás, tá? O governo, ele não tem noção de quanto você pagou de imposto hoje. Vamos supor que você muda agora de regime tributário. Você está no Simples Nacional e você vai para um presumido ou você vai para um lucro real. O que que você tem que fazer? Primeiro passo, você vai ter que lançar o teu estoque. Você vai ter que mostrar para eles quanto que você tem de mercadoria hoje na sua empresa. Prestem muita atenção. Isso aqui é extremamente importante. Fábio, eu vou decidir mudar de regime. Quero sair do Simples porque eu estou vendo que o Simples eu não vou ganhar nada com isso. Eu vou mudar para um lucro presumido. Olha o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que pegar o estoque de vocês e declarar para a Receita esse estoque. Mostrar o quanto você tem hoje em loja. Esse estoque que vocês compraram de 26 para trás, ou seja, até dia 31 de dezembro de 2025, vai lançar um crédito que eles chamam de presumido. O que que é o crédito presumido? Eles não têm noção do quanto que vocês pagaram de imposto. Então, eles vão supor um percentual, digamos que seja 12, 8, estou dando só um exemplo, tá? Não vou falar que é 12. Não existe esse percentual declarado ainda hoje. Eles vão virar e eles vão trazer um cálculo deles para poder justificar isso daí. E aí eles vão falar, é 8%, é 12%, beleza, vamos considerar no exemplo que seja 12%. Então, de 200 mil que eu declarei ali de mercadoria, eu tenho 24 mil de crédito. Se eu tenho 2 milhões, eu tenho 240 mil de crédito para receber de mercadoria. Exemplo. Mas esse crédito, ele não vai cair agora e ele só vai liberar quando você vender essa mercadoria. O estoque vai ficar parado e o seu crédito fica parado também. Então, hoje, estoque travado na loja significa que você, além de capital imobilizado, significa que você vai ter o crédito imobilizado também. Então, o circo aperta mais. O seu fluxo de caixa vai começar a apertar um pouco mais, porque tu vai pagar imposto na saída. E aí, para você conseguir rever esse crédito que você pagou na entrada, você precisa botar essa mercadoria para fora. Se você não bota a mercadoria, a galera que antes falava assim, eu vou pegar, ó. Sabe quem, aquele povo que fala assim: "Ah, Fábio, vou botar aqui 2 milhões de mercadoria porque em 2 anos eu vendo isso daqui. O que importa é que eu comprei barato." Eu vou mostrar para você que isso muda a partir de agora. O comprar barato agora vai custar caro para você. E você vai precisar fazer conta se faz sentido eu entrar numa oferta que a indústria está oferecendo de mercadoria para vocês. Diferença entre o crédito presumido e o financeiro. No crédito financeiro, é válido para as compras que vocês fizerem a partir de 2026. E ele vai liberar quando vocês venderem. E o presumido é válido para estoque antigo de 2025 para trás, tá? Então, quando você tem hoje, ambos têm a mesma liberação de crédito. Agora, se você tiver um giro baixo, você tem um crédito lento. Se você tiver um giro alto de mercadoria, esse dinheiro volta
mais rápido para dentro do seu fluxo de caixa, tá? Simples Nacional, presumido, lucro real no novo IVA. Como que fica isso? Pela primeira vez, o regime tributário vai impactar direto na compra e no estoque de mercadoria. Antes não tinha esse impacto direto, agora a gente vai ter. Por que isso daí? No Simples, como que funciona? Você, os pontos continuam existindo, tá? No Simples aqui. Você continua gerando o Simples Nacional, ele vai continuar existindo sempre, vitalício, tá ali, é um regime tributário que tem, beleza, tá rolando, né? É um regime fiscal que você tem ali. E aí você tem o pagamento do DAS, não muda nada, continua, mas você não tem crédito financeiro. O Simples Nacional, você não vai receber um crédito financeiro dessa mercadoria que você compra. E você pode sim pagar o IVA, né, são os dois aí, o CBS e o IBS, a parte em produtos. Então pensa que agora tu vai pagar o imposto na saída e você não vai se creditar de nada que você pagou de entrada. No Simples Nacional, você vai ter uma saída, uma entrada de imposto ali que é o IVA, né? Então você não tem o crédito sobre ele. Ele vai ficar retido e você não vai poder receber. Exemplo, vou pegar aqui uma papelaria, por exemplo. Compra de R$ 50.000, crédito potencial 50 mil. No Simples eu perco tudo, no presumido eu recupero e no real também. Só no Simples que eu não vou recuperar nada. Simples só fará sentido para quem não compra e vende sem nota fiscal, tá? Lucro presumido. Você tem crédito financeiro, você pode compensar esses créditos, você vai pagar menos impostos se você comprar bem, e ele é ideal para papelarias, para segmentos, por exemplo, de moda, calçados. A gente tem a galera de ótica também entra dentro do lucro presumido, que faz sentido para eles. A galera do Matcom também, lucro presumido faz sentido. Depois eu posso até mandar uma listinha para vocês de segmento, o que que faz sentido a gente entrar no lucro presumido e qual segmento faz sentido entrar no lucro real, tá? E aí, aqui a gente está falando para empresas que compram, médias empresas ali que compram bem, né? Compram um volume significativo. Então, se você compra 100 mil por mês, você pode recuperar, por exemplo, até 20 mil de crédito financeiro, tá? E no lucro real, no novo IVA, você tem o crédito total, melhor para margens apertadas, compensa prejuízos e melhor para empresas maiores ou com muito valor de estoque, tá? No lucro real faz mais sentido para vocês. Comparativo entre o simples, presumido e real. Simples, crédito não tem. Quando vale a pena? Quem compra sem nota no simples, quem tem mais serviços embutido que produtos, faz sentido ainda o simples, tá? No presumido, tem crédito. Então, papelarias com compras altas, óticas, segmento de moda e segmentos que têm giro rápido. Vocês conseguem também ter um aproveitamento no presumido. Lucro real, você tem um crédito maior. Empresas grandes com margens baixas, por exemplo, eu pego aqui eletromóveis, lucro real. Por quê? A margem é muito espremida, os caras apanham ali para ganhar 3, 4% de lucratividade. Então faz mais sentido no lucro real do que no lucro presumido, tá? O que que muda no dia a dia das compras, galera? Eu preciso ter agora uma atenção redobrada na minha cobertura de estoque, curva ABC de vendas. Eu preciso ter clareza desses produtos, porque eu acabei de mostrar para vocês que a gente ganha através do giro. O giro é mais relevante para nós, porque agora, além de eu conseguir resgatar esse crédito mais rápido, eu vou conseguir também de ter a lucratividade, que é o que a gente sempre defendeu dentro da mentoria. O que que a gente precisa focar? Redução de curva C, galera. Redução de curva C. É algo que a gente vem trabalhando com muitas empresas aqui ao longo desse ano de 2025, né? 24 também. Mas a gente precisa reduzir esse mix. Tem empresas que eu já peguei que o curva C representa 70%, gente. 70% do estoque. Então a gente tem que se atentar para isso, para o mix de produto que é muito alto. O curva C, pensando aqui, a gente trabalhar com 50 para baixo é massa, é o ideal, sabe, do seu mix de produto de 50 para baixo ali seria uma meta ousada até para vocês. Menos compras por impulso, aquela compra que você olha porque eu achei aqui no showroom, eu acho que vai dar certo, não tem análise de dados.
né? Não tem uma análise profunda. O cair na conversa da indústria, porque a indústria falou que tá barato, fez uma promoção ali para mim, eu fui lá e comprei. Isso vai acabar. A gente precisa ter agora mais precisão nas análises de compra. Então, analisar tudo isso que eu falei do giro, da cobertura, ter uma clareza sobre a minha previsão de faturamento, porque se eu tenho clareza da minha previsão de faturamento, eu sei quanto tempo vai levar para eu resgatar esse crédito que eu preciso receber. E eu tenho empresas aqui dentro do programa que a gente está falando de 800 mil, de 1 milhão de reais ou mais, dependendo, né, do seu valor estoque declarado, dependendo da sua compra que você faz no ano. Então tem empresas aqui que chegam a faturar aqui com a gente no programa 50 milhões por ano. Imagina você faturando 50 milhões por ano, 30 milhões por ano, que a gente tem bastante empresários que estão nesse nível, né, de 30, 40, 50 milhões de faturamento por ano. Olha o quanto que vocês podem resgatar de crédito financeiro. Nós estamos falando de 2, 3 milhões de reais no ano. Então, ou mais, né? Pensando aqui. Então, a gente tem que ter mais precisão nos dados, porque tudo isso vai voltar para o caixa de vocês. Se vocês comprarem errado, isso vai ficar travado e vai afetar o fluxo de caixa de vocês, consequentemente a lucratividade, tá? E aí, o que que acontece no cenário atual? Empresas que já estão consolidadas, por exemplo, no lucro presumido, já tem essa manobra, já tem essa expertise, cara, vão sair muito na frente a partir do próximo ano. Porque pensa que eu tenho uma grande parcela de empresários no Simples. O Simples, eu consigo levar a meia boca, sabe? Eu consigo dar o meu jeitinho ali. Só que para você virar presumido, é uma outra pegada. A forma que você tem que declarar, se organizar contabilmente, financeiramente, é uma outra pegada. Então você vai ter que ser mais rígido em alguns dados financeiros do teu negócio e a maioria não está preparado para isso. Então, até acontecer essa preparação, a galera que está acostumada, que já está no presumido, o que que vai acontecer? Como eles já têm essa questão do crédito, do resgate do crédito, isso ajuda eles na precificação da mercadoria. Então eles saem na frente da galera do Simples. Porque ele já tem essa visão, a galera do Simples vai começar a perder margem, vai perder lucratividade. E aí o outro que já tem uma estrutura mais organizada, ele vai sair na frente, porque ele vai usar esse crédito como uma alavanca na negociação, porque ele vai transformar isso daí em competitividade com o varejo, né, com o seu concorrente. O calendário de compras ele vai ter que ser mais assertivo agora. Eu vou trazer um resumo aqui para vocês. Eu vou pegar a papelaria como exemplo, porque na papelaria, a gente tem um cenário de compras muito amplas, assim, sabe? De compras futuras de 6, 7, ou, às vezes, em alguns casos, eles compram com 7 meses de antecedência. Então, eu vou trazer isso para vocês poderem ter uma visão e vocês adaptem para dentro do negócio de vocês. Então, eu preciso ter um calendário de compras mais coerente, né? Por exemplo, eu estava falando com o Ariel hoje, o Ariel estava recebendo um representante para compra de vendas de inverno que vai chegar em março. Então agora já está negociando a compra de março. Então tem empresários aqui de moda também que já estão tá no limbo, tá no final ali. A galera alguns já compraram ali em outubro, novembro já compraram, outros estão agora segurando o máximo ali para comprar. Então você já tem que ter essa previsão de faturamento para você saber o quanto tempo vai levar para você ter esse retorno do crédito, tá? E evitar ao máximo estoque velho entrando em 2026. Por quê? Lembra do presumido que eu falei? Vai gerar um crédito para você. Só que esse crédito, ele só vai travar e vai mascarar para vocês porque você não vai conseguir girar, o negócio está travado já. Então você vai ter que queimar margem, né, para vender, e aí isso tudo vai sacrificar e vai dificultar o trabalho para vocês no próximo ano. Então, eu botar o máximo possível de produto curva C para fora e ir trabalhando com essa redução ao longo do ano, isso é extremamente importante para que vocês consigam ter um fluxo de caixa mais saudável, senão vocês vão sentir um aperto.